mais uma reunião. Hoje eu escrevi um pouco mais, porque minha caneta tá dando problema, então eu preferi deixar mais coisa pronta. Vou lembrar que na última reunião a gente viu a classificação de Henriques, né? Então a gente começou considerando superfícies minimais com dimensão de Kodaira pelo menos 0, né? Porque já tínhamos estudado superfícies com dimensão de Kodaira menos infinito, que são somente o P2 ou as superfícies regradas, que são superfícies que têm um mapa sobre uma curva, tal que a fibra genérica é P1, né? Então, vamos considerar somente superfície com dimensão de Kodaira maior ou igual do que 0. E a gente viu que existe uma classificação, não provamos essa classificação, só enunciamos, né? Quando a dimensão de Kodaira é 0, vimos que OS é uma superfície K3, significa que o canônico é trivial, e o número de unformas é 0, não tem unformas globais, não tem, só unforma nula, tá? Essa é uma superfície chamada de K3, tem o caso da superfície de Henriques, que também cai nesse grupo, né? Onde o canônico não é trivial, mas 2 vezes o canônico é trivial, ou seja, ele é um elemento de torção de ordem 2 no grupo de Néron-Severi, e nesse caso o número de formas também é 0. Ou essa é uma superfície abeliana, também dimensão de Kodaira 0. Abeliana quer dizer que é um quociente de C2 por um lattice. Tá? Nesse caso, o canônico é trivial, mas tem 2 unformas, que é o número de unformas, né? Que a gente chama de irregularidade. Tem a forma dx e dy, que passa para o quociente do lattice, né? Opa. Então, o outro caso, quando a dimensão de Kodaira é 1, né? Nesse caso, a superfície é uma superfície chamada elíptica, né? Quer dizer que existe um morfismo da superfície numa curva suave, tal que a fibra geral tem gênero 1, seja uma curva elíptica, né? Um toro. Tá? Nesse caso, a autointerseção do fibrado canônico é 0. O do divisor canônico, né? Carece o divisor canônico. Oi? No particular, K3 também é abeliana, né? Não. Pode ter interseção, mas em princípio não precisa ser, né? Não, o K3 não é abeliana. Não é, porque o K3 não tem unformas, e a abeliana tem 2 unformas. São distintas, desculpa. Não é abeliana. Mas quando aí você diz que a dimensão de Kodaira é 0, quer dizer que todos os plurigêneros estão limitados, né? Exatamente. Porque quando a dimensão de Kodaira é 1, quer dizer que o plurigênero está crescendo tipo uma reta, né? Linearmente, isso. Tá. A dimensão de Kodaira, deixa eu lembrar aqui, aproveitar a pergunta do Albert, a dimensão de Kodaira era ou esse número, esse menos infinito podemos esquecer, né? Ou esse número que mede o crescimento do plurigênero, né? Mede como ele cresce polinomialmente, né? Quando é 0, quer dizer que ele está limitado, ele não cresce como um polinômio. Quando é 1, quer dizer que ele cresce linearmente, quando é 2, que ele cresce quadraticamente. Tá? Ou também pode pensar nesse número. Tá bom? Se é 0, se a dimensão de Kodaira é 0, quer dizer que é a sequência do plurigênero limitado. Tá? Lembra que a maneira de estimar esse número é utilizar o teorema de Riemann-Roch. Então, quando a dimensão de Kodaira é 2, o que a gente vai estudar, o que a gente tenta estudar nesse artigo é o que a gente chama de superfície de tipo geral. Tá? E vimos que os exemplos mais simples que a gente pode construir de superfícies caem nesse caso aqui. Quais são os exemplos mais simples? Você pega 2 curvas e faz produto mesmo. Estudar uma superfície, né? Se as curvas são genéricas, ou seja, se eles têm gênero pelo menos 2, a superfície é minimal e ela é de tipo geral. E a autointerseção do fibrado canônico, nesse caso, é positiva. Tá? A gente conta utilizando o Riemann-Roch, por exemplo, e prova que é positivo. Outra maneira de construir exemplos é tomando uma hipersuperfície em P3, ou seja, você pega em P3 uma equação em 4 variáveis,
homogênea de grau pelo menos 5, tem essa condição de ter grau pelo menos 5, e vimos que, nesse caso, a superfície é de tipo geral. Tá? Nesse caso também. A superfície definida, essa é a superfície definida pelo polinômio, é de tipo geral. Tá? A gente viu que a dimensão de Kodaira é 2, nesse caso. Tá bom? E é minimal também. A gente utiliza uma ferramenta muito útil, que é a dualidade de Serre, tá? Que compara, de fato, a dualidade de Serre compara, na forma mais geral dela, ela compara o HI de um fibrado com H2 menos I, 2 porque a gente está trabalhando com superfícies, mas, em geral, se é uma variedade de dimensão 3, 3 menos I, se é dimensão N, N menos I, do fibrado canônico vezes o dual. É sempre assim. Tá? Então, a gente está utilizando uma versão particular da dualidade de Serre, que é comparar H0 com H2, quando I é 0. Tá? Então, se eu pego H0, falando, ao invés de fibrados, falando de divisores, se eu pego o H0 do fibrado associado ao divisor D, o H0 lembra que é a dimensão do espaço de seções, H, né? A dimensão do espaço H1 é o espaço de seções, isso dá o H2 de KS menos D. E a gente utilizou essa ferramenta para encontrar para mostrar que a hipersuperfície dada por uma equação de grau pelo menos 5 é de tipo geral, né? Em algum momento, a gente usou a dualidade de Serre. Mas essa dualidade, como eu disse, por exemplo, se você botar aqui I igual a 1, ele compara H1, que eu não defini, né? Mas ele compara H1 de L com H1 de WS tensorizado com L dual. Então, ele é bem mais útil do que está escrito aqui. Ele funciona com H0, compara com H2, e H1 compara com H1, mas você tem que mudar o fibrado. E agora a gente vai estudar finalmente a geografia da superfície de tipo geral. Tá? Então, primeiro vamos supor que essa é uma superfície minimal e de tipo geral, sempre. Essa vai ser a nossa hipótese sempre. Tá? Em particular, eu sei que o fibrado canônico, o divisor canônico é NF. Lembra que NF quer dizer que ele intersecta todas as curvas, pelo menos não negativamente, né? KS vezes C é maior ou igual do que 0. Tá? E um primeiro leminha, autointerseção de KS é não negativa. Tá? Então, se S é de tipo geral, não pode ter autointerseção negativa canônica. Tá? Por exemplo, sempre é bom comparar com os exemplos que a gente tem. Ó, aqui, no caso da hipersuperfície, vimos que era nem positiva. E aqui, no caso das curvas, vimos que também era positivo. Tá? Então, como a gente prova isso? Esse aqui é um lema fraco ainda, né? A gente está provando somente que é não negativo. Como a gente prova isso? Bom, eu sei que ela é de tipo geral, então o plurigênero cresce, né? O plurigênero é a dimensão desse espaço. Então, eu posso pegar um elemento não nulo, que não disse, mas esse aqui não nulo. Esse aqui não nulo, uma seção não nula, né? Então, eu olho para o divisor de zeros da seção. Esse divisor é efetivo, porque é uma seção holomorfa, né? Não tem polos. Então, ele se escreve como uma soma de curvas. SD se escreve como uma soma AI, CI, curvas com multiplicidades, onde AI é maior ou igual que 0. Né? E ele é numericamente equivalente ao fibrado. Né? Lembra que quando eu pego uma seção e eu pego o divisor de zeros dela, eu recupero quando eu pego uma seção e eu pego o divisor de zeros, eu recupero esse divisor daqui. Né? Então, ele é numericamente equivalente a M vezes KS. Então, eu posso intersectar KS com D. Né? Eu sei que isso é maior ou igual que 0, porque D é efetivo. Né? D é formado por curvas com coeficientes não negativos. Eu sei que KS é NF. Né? Então, KS intersecta as curvas de maneira não negativa. Os coeficientes são não negativos, então toda essa interseção
é não negativa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que D é equivalente a MKS, então isso aqui é a mesma coisa que MKS ao quadrado, né? Portanto, isso é maior ou igual que zero, porque KS vezes D é maior ou igual que zero. M é um número grande, um número não negativo, então esse número tem que ser maior ou igual que zero. Tá bom? Então, eu tenho pelo menos que KS não negativo. Mas, observa que aqui não sei que é superfície de tipo geral. Eu só estou usando que existe uma seção não nula, ou seja, que a dimensão de Kodaira não é menos infinito. Né? A dimensão de Kodaira é menos infinito é o caso em que o plurigênero é sempre zero. Né? Fora esse caso, eu sempre posso pegar uma seção. Tá? E eu sei o fato que o canônico é nef, ou seja, que a superfície é minimal. Tá? Então, esse lema vale numa forma mais geral. Agora, se você bota a mão no fato que a superfície é de tipo geral, você pode melhorar o lema e mostrar que o KS ao quadrado, de fato, é positivo. Ele não somente é maior ou igual que zero, ele é maior ou igual do que 1. Tá? Como acontece nos exemplos. Né? Nos exemplos, o KS ao quadrado é estritamente positivo. Então, vamos provar essa proposição. Tá? É muito bonita a prova e ele utiliza muito as técnicas, né, da geometria algébrica. Então, deixa aqui. Tentar botar tudo na tela. Então, vamos fazer várias etapas, tá? Então, eu tenho que S é minimal de tipo geral, já sei que KS ao quadrado é maior ou igual que zero, e eu sei que KS é nef, tá? Então, eu vou pegar uma seção hiperplana genérica, ou seja, eu tenho S dentro do espaço projetivo, eu pego um hiperplano genérico e corto com S. Isso dá uma curva aqui, que eu estou chamando de H. Tá? H é como se fosse a restrição de um hiperplano a S. Tá bom? Pego também uma seção não nula, né? Sempre não nula aqui. Essa seção aqui não nula. Que eu posso fazer isso porque eu sei que não tem dimensão de Kodaira menos infinito. Pego o divisor associado à seção, o divisor de zeros da seção. Esse é um divisor efetivo e numericamente equivalente a MKS. Lembra que o divisor de zeros de uma seção recupera o divisor, né? Recupera esse divisor aqui. Então, primeira coisa, a seção hiperplana intersecta esse divisor positivamente. Por que isso? Porque o divisor D é dessa forma aqui. É formado por curvas e coeficientes não negativos. Algum desses coeficientes tem que ser positivo, né? Porque se todo mundo é zero, o D não tem nenhum elemento, né? E eu estou supondo que a seção é não nula. Então, o conjunto de zeros dela é uma curva, de fato. Pode ter várias componentes. Tem pelo menos uma componente. Né? Então, eu sei que D é uma somatória de curvas e eu sei que toda curva no espaço projetivo corta a seção, o hiperplano, né? Em particular, uma curva contida em S, se eu pegar uma curva aqui contida em S, ela tem que cortar o hiperplano, né? Se eu pego uma curva no espaço projetivo e corto com o hiperplano, ela te dá um número de pontos. Tá bom? Então, isso aqui é positivo. Agora, eu vou utilizar que D é numericamente equivalente a MKS, então isso aqui é a mesma coisa que M vezes KS vezes H. Tá? Isso é positivo. Como eu estou supondo que o M é grande, né, positivo, isso quer dizer que KS vezes H é positivo. Tá? Moral da história, se eu pego uma seção hiperplana genérica, o KS, o meu divisor canônico, intersecta a seção hiperplana positivamente. Tá? Esse é o passo 1 da prova. Tá? Lembra que a seção hiperplana é uma curva, né? É a curva verde aqui dentro de S. Essa curva verde aqui, ó, dentro de S. Tá? Então, eu vou lembrar o que diz o teorema de Riemann-Roch para curvas. Tá? O teorema de Riemann-Roch para curvas diz que se você pegar um fibrado numa curva,
Você pega C uma curva, ele é um fibrado em C. Fibrado em C. Então, você pode calcular a característica de Euler do fibrado, que seria o H0 de L menos H1 de L, mas aqui esse H1 eu escrevo assim, utilizando a dualidade de Serre. Tá? Não tem H2, porque eu estou em dimensão 1, estou trabalhando com curvas, então só vai ter H1. Tá? Isso é uma lei geral, né? A homologia dos fibrados lineares só vai até a dimensão da variedade que você está trabalhando. E aqui eu utilizei a dualidade de Serre para escrever, ao invés de escrever H1 do fibrado, eu escrevo H0 do canônico da curva vezes o dual do fibrado. Tá? Então, o teorema de Riemann-Roch diz que isso é o grau do fibrado mais 1 menos o gênero da curva. Tá bom? Em particular, né, eu tenho que eu aplico para qual curva? Eu aplico para a curva C, que é a seção hiperplana, e qual fibrado? Bom, eu pego o fibrado associado a MKS e faço a restrição à curva. Né? Isso te dá um fibrado. Então, eu vou aplicar o teorema de Riemann-Roch para... Deixa eu ver se minha canetinha boa funciona. Eu vou aplicar o teorema de Riemann-Roch para C. Ó, olha como então. C igual a seção hiperplana e ele vai ser o fibrado associado a MKS. MKS no divisor em S, ou de MKS é o fibrado associado a esse divisor. Eu restringo esse fibrado à seção hiperplana. Tá bom? É um fibrado agora em H. H é uma curva dentro de S. Então, aplico o teorema de Riemann-Roch. A dimensão desse espaço que está aqui, a dimensão desse espaço que está aqui, né? Menos a dimensão disso, estou tirando um número não negativo, que é uma dimensão, então aqui é maior ou igual, não é igual, desculpa. Aqui é maior ou igual. É maior ou igual. É maior ou igual, né? Mas deixa eu só confirmar aqui. Se é isso que eu quero. Eu quero maior ou igual. O grau do fibrado, quem é o fibrado? É o fibrado do divisor MKS restrito a H. Então, MKS é um divisor em S, né? M vezes KS, esse aqui, é um divisor em S. Então, eu tenho um divisor em S, essa curva vermelha, e eu estou restringindo H. Então, ele te dá pontos em H, né? Você está interceptando esse divisor com H. Você conta quantos pontos te dá, e esse número, o grau. Tá? Então, é simplesmente interseção. Né? M vezes KS vezes H. Esse número aqui é positivo, KS vezes H eu já vi que é positivo. Mais 1 menos G. Essa parte que não depende do M. Né? Então, a conclusão que eu tenho é que esse número aqui cresce linearmente com M. Linearmente com M. Tá? Ele, no máximo, pode crescer linearmente. Né? Ele não pode crescer mais do que linear, porque H tem dimensão 1. Lembra que o crescimento vai, no máximo, até a dimensão da variedade. Né? Como a dimensão de Kodaira. Né? Então, essa desigualdade aqui me diz que essa dimensão, o H0 do fibrado associado a MKS restrito à curva hiperplana, H, cresce linearmente. Tá? Isso que eu tenho. Tá bom? Vou guardar isso por enquanto. Vou para o passo 3. Eu vou utilizar novamente essa sequência. Eu vou lembrar quem é, né? As funções holomorfas em S, as funções holomorfas na curva H, né?
Esse mapa aqui é restrição. Pego uma função holomorfa em S, restringo a curva H. E o núcleo são as funções holomorfas em S que se anulam em H, né? E eu falei que isso se identifica com esse fibrado associado ao divisor menos H. Lembra que H é uma curva em S, menos H é um divisor em S. Eu posso associar um fibrado a esse divisor, que é esse fibrado aqui. E esse é o núcleo da restrição. Mas H é a curva ou é hiperplano? H é a interseção do hiperplano com S. H é uma seção hiperplana. Tá? H é uma seção hiperplana. É o hiperplano restrito a S. Tá bom? Então, se eu considero aqui isso aqui é uma questão técnica, mas, bom, eu acho que dá para acreditar, né? Se eu considero o fibrado associado a MKS, é como se eu multiplicasse essa sequência, que é uma sequência exata, por MKS, né? De fato, é isso que eu faço. Então, aqui aparece o fibrado associado a MKS, aqui aparece esse fibrado, mas, de fato, lembra que esse mapa é restrição, então, isso aqui seria a restrição de MKSH, tá? Deixa aqui anotar isso. Isso aqui seria a restrição H. Ali estamos fazendo o produto tensorial, né? Eu estou fazendo o tensorial. Mas o produto tensorial não acontece que é exato só pela direita? Ou seja, não, porque eles são fibrados lineares. Aí ele fica exato, ele continua sendo exato. Quando são lineares, ele é exato. Então. Tá? E aqui, tá? A pergunta do Albert é uma pergunta técnica, né? Mas ele sabe como estou, o que está acontecendo aqui, e ele está perguntando, ele está apontando que a gente está fazendo produto tensorial, né? Mas, de fato, o que eu estou falando para você é que, assim como você tinha o mapa aqui de restrição e o núcleo, né? Agora você tem a mesma coisa aqui, né? Tem um fibrado associado a isso, você restringe H, e aqui vai ficar com esse fibrado, como núcleo, né? Porque você está multiplicando essa sequência por MKS, toda a sequência. Né? Então, aqui fica MKS, MKS, e aqui fica MKS menos H. Tá? Então, você tem a sequência, você toma a sequência de seções globais dos fibrados, né? Então, aqui tem esse, tem esse, tem esse. Esses aqui são em S. São fibrados em S, né? Esses aqui são fibrados em S. Esse terceiro fibrado em H. E esse mapa daqui para aqui é restrição. Tá bom? Só que esse aqui eu sei que cresce linearmente. O crescimento da dimensão aqui é linear. A dimensão cresce linearmente. Com M, né? Tá bom? Agora, eu vou ver como é o crescimento desse fibrado aqui. Desse espaço vetorial. Tá? Não, eu não vou ver não. Eu já sei como é, né? Porque aqui é que eu vou utilizar que é a superfície de tipo geral. Quando ela é de tipo geral, é quando ela tem dimensão de Kodaira 2, né? Quer dizer que o plurigênero cresce como m ao quadrado. Tá certo? Então, o plurigênero é a dimensão desse espaço. Então, esse aqui cresce como m ao quadrado. Esse aqui cresce como m. Então, para m grande, esse mapa tem núcleo. Porque a dimensão desse é maior do que esse. Tá certo? Ele não pode ser injetivo. Tá bom? Então, o mapa tem núcleo. Aqui, estou utilizando que a dimensão de Kodaira é 2, que é a superfície de tipo geral. Então, esse mapa aqui tem núcleo. Tem núcleo. Oi, Michael, aí fica meio confuso. Tem na sequência que todos são fibrados sobre S, mas o último é um fibrado sobre H? Isso. Como assim? Mas não tem que ser todo fibrado sobre a mesma base para ter a sequência? Não, mas de fato o que você faz
fazer você tem um mapa de restrição, você pode fazer o pullback. Esse aqui é um fibrado sobre H, mas de fato, tecnicamente sim, mas você pode fazer isso quando o H está contido em S. Claro, yo sé Então, que acá está contido en ese y paso pullback y, no, o push forward, voy a tener que hacer, porque acá está contido en ese, ¿no? o H está contido em S. Então, Yo você tem um quiero, mapa de ahora, inclusão. sí, mas yo quiero definir un fibrado en S, ¿no? Para tener compatibilidad ahí en esa secuencia. Isso. Entonces aquí tendría que hacer el push forward de ese OGH, ¿no? Isso, ¿Es eso? tecnicamente isso, mas você pensa que é o mesmo fibrado. É isso. Ah, no. Tá? Ah, vale. De fato, quando a gente trabalha com feixes, né, com sequência de feixes, a gente pega a sequência de feixes sobre a mesma variedade. Então, aqui o problema é que esses aqui estão em S e esse aqui está em H, né? Mas, de fato, o que você está fazendo é a restrição, né? Então, você pode pensar que esse fibrado, você tem uma inclusão, né? Você tem uma inclusão de H em S, né? E você está pegando esse fibrado e você está olhando para... você pega uma seção aqui e faz o pullback pela inclusão e te dá uma seção em H. É isso que está fazendo esse mapa. É a restrição, né? Pullback é a restrição. Tá? Então, esse mapa aqui de espaços vetoriais tem núcleo? Tem um núcleo, né? Porque essa dimensão cresce linear e essa dimensão cresce quadrática. Tá? E eu pego um cara, tem um núcleo não trivial, né? Tem um núcleo não trivial. Eu pego um elemento no núcleo. O núcleo desse mapa é a imagem desse, né? Então, de fato, um elemento no núcleo é um elemento daqui, não nulo. Uma seção não nula desse fibrado, ou do fibrado associado a esse divisor, né? Eu pego o divisor de ceros dessa seção. O divisor de ceros é sempre efetivo, né? Porque a seção é holomorfa, tá? E eu faço a interseção desse divisor de ceros com KS. Tá? Vamos ver o que dá. Eu sei que é não negativo, porque KS é NF, e esse aqui é efetivo, né? Então, a interseção de KS com E é maior ou igual que zero. Lembra que E é efetivo, então é uma somatória de curvas com coeficientes positivos ou não negativos. KS intersecta as curvas de maneira não negativa. Então, isso aqui é maior ou igual que zero, e eu sei que é equivalente numericamente a esse divisor. Então, fazer a interseção com E é a mesma coisa que fazer a interseção com MKS menos H. Então, isso dá MKS ao quadrado menos KS vezes H. Isso aqui é KS. Tá? Esse aqui é positivo. Já provei isso, né? KS vezes H é positivo. Aqui. Portanto, KS ao quadrado tem que ser positivo. Né? Não pode ser zero. Se fosse zero, seria negativo. Eu sei que essa diferença aqui é maior ou igual que zero. Né? Eu sei que isso é maior ou igual que zero. Então, o que eu concluo é que KS ao quadrado é positivo. Tá bom? Como eu queria, né? Então, você viu que a gente usou fortemente o fato de crescimento quadrático do plurigênero. Tá bom? E, então, eu tenho a minha primeira desigualdade geográfica. O KS ao quadrado é maior ou igual que 1. Tá? A superfície tipo geral não pode ter autointerseção do divisor canônico 0, menos 1, menos 2. Não. Pode. Uma proposição muito bonita, que eu não vou fazer toda ela, a prova, vai ser muito interessante. Segundo. ¿Llegaste a usar aquí minimal, Michael? Estou usando QNF toda hora, né?
Eu estou intersectando, aqui, por exemplo, eu sei que é NF, que o KS é NF. Tá? KS vezes C é maior ou igual que zero porque é NF, né? Senão, não tenho como saber que KS vezes C é maior ou igual que zero. Tá bom? Então, proposição. Sempre, a hipótese é sempre a mesma, minimal de tipo geral, tá? Olha só, que interessante. Primeiro, se eu pego uma curva, eu já sei que KS ao quadrado é pelo menos 1, né? Então, eu me pergunto, como são as curvas no complemento ortogonal de KS? Ou seja, como são as curvas que intersectam KS com um número igual a zero? Tá? As curvas irredutíveis. Então, primeiro, toda curva que intersecta KS igual a zero, então KS vezes C é zero, são racionais suaves, ou seja, tem gênero zero, são suaves, não tem singularidades. E eu tenho no máximo ρ de S menos 1 dessas curvas. Lembra que ρ de S é o oposto do grupo de Néron-Severi, ou a dimensão do grupo de Néron-Severi real. Tá? Lembra aqui. Deixa eu lembrar aqui. Não sei se tem espaço aqui em cima. Não tem. Lembra que ρ de S é o oposto, é o número de Picard da superfície, né? O oposto do grupo de Néron-Severi de S, ou, se eu tensorizar por R, é a dimensão do grupo de Néron-Severi real. Tá? Eu tenho, no máximo, essa dimensão menos uma curvas. Tá? Segunda parte, a matriz de interseção dessas curvas é negativa definida. Se eu tenho curvas que intersectam KS de maneira negativa, tá? Essas curvas são aquelas que estão na fronteira do cone de Mori, que a gente vai aprender mais na frente. Tá? São as curvas que estão no limite ali com o fibrado KS. Né? São aquelas que intersectam o KS com número zero. Tá? Essa matriz é negativa definida e se eu chamo as curvas C1, CK, essas são todas as curvas que satisfazem essas condições, né? Que elas são racionais, suaves, que intersectam KS ortogonalmente, né? Então, esse conjunto é linearmente independente do grupo de Néron-Severi. No espaço de Néron-Severi, no caso, né? Porque eu tensorizei por ele. Tá bom? Então, vamos provar. Eu vou provar pelo menos a primeira parte, tá? Eu vou provar que são racionais e suaves, essas curvas. Então, eu pego uma curva que intersecta o KS ortogonalmente, ou seja, a interseção da curva com KS é zero. Tá? Ou seja, a curva está no complemento ortogonal de KS com respeito à forma de interseção, né? Forma quadrática. Esse complemento ortogonal é um subespaço do espaço de Néron-Severi, que é R na ρ. Né? ρ é o número de Picard. Lá. Tá? Eu sei que KS ao quadrado é pelo menos 1, então é positivo. Lembra o teorema de índice de Code? O teorema de índice de Code diz que eu tenho um autovalor positivo e o resto são todos negativos. Tá? Então, eu posso pegar o KS para ser a base do espaço positivo, do outro espaço positivo, e todo o complemento ortogonal dele vai ser negativo, com respeito à forma de interseção. Né? Então, se eu tenho uma curva no complemento ortogonal, ela tem que ter autointerseção negativa, menor ou igual que zero. Tá? De fato, o único caso em que é zero é quando a curva é numericamente trivial. Isso segue, né? Porque se ela não é zero no grupo de Néron-Severi e está no complemento ortogonal, ela tem que ter autointerseção negativa. Você pode pegar ela, você tem um vetor não nulo, num espaço onde a forma quadrática é negativa,
você completa por uma base toda formada por autovetores negativos, né? Por vetores negativos, com respeito à forma quadrática. Tá bom? Então eu tenho que, se a curva não é trivial, não é numericamente trivial, a autointerseção é estritamente negativa. Teorema de índice de Cauchy. E eu sei que ele não é trivial porque, como já disse, toda curva intersecta a seção hiperplana, né? Se eu tenho uma curva e dentro de S, em particular, ela está dentro do espaço projetivo, eu pego um hiperplano, ele sempre corta a curva no número positivo de pontos. A menos, claro, que o hiperplano contém a curva. Mas, em geral, ele não contém. Se o hiperplano geral, ele corta a curva no número positivo de pontos. Então, a curva não pode ser numericamente trivial. Se ela fosse numericamente trivial, ele intersectaria a seção hiperplana em zero. Então, ele não é numericamente trivial, portanto, a autointerseção dela é negativa. Tá? Então, toda curva que está no complemento ortogonal tem autointerseção negativa. Tá bom? Essa é a conclusão. Fórmula do gênero. Fórmula do gênero. O gênero geométrico, o gênero aritmético da curva é 1 mais 1 meio da autointerseção mais KS/VCC. Eu sei que a curva está no complemento ortogonal, então essa parte aqui é zero. Né? Então fica 1 mais C ao quadrado menos 1. Eu sei que C ao quadrado é negativo, então isso aqui é menor do que 1. Tá? Mas eu sei que o gênero aritmético é pelo menos zero, né? Porque o gênero aritmético, já vimos isso, né? O gênero aritmético é maior ou igual que zero. E ele é menor que 1, tem que ser zero. Então a curva tem que ser suave e ter gênero zero. Tá? Mas ainda, isso aqui tem que ser menos 2, né? A única alternativa de número negativo que eu tenho não pode ser menos 1, porque aí o gênero ficaria 1 meio, e o gênero não é uma fração, né? O gênero é sempre um número inteiro, número natural. Então tem que ser menos 2. Não pode ser mais do que menos 2, porque aí seria negativo. Né? Então eu tenho que a curva é suave, é racional e tem autointerseção menos 2. Tá? Então a gente tem sempre isso no caso de superfície de tipo geral. Eu utilizei somente até aqui o fato que o KS tem autointerseção pelo menos 1. Né? Para eu poder utilizar o teorema de índice de Cauchy. As outras consequências não são difíceis, mas eu não vou provar, estão nas notas. Quem tiver interesse, a gente pode discutir. Eu escrevi a prova, mas acho que é melhor pular, porque ele foge um pouco do assunto. Tá? Mas não é complicado. A autointerseção é negativa definida basicamente porque eu estou pegando curvas no complemento ortogonal. Né? No complemento ortogonal, a forma quadrática é negativa definida. Se eu provo que elas são linearmente independentes, então quer dizer que eu posso completar para uma base, né? Para uma base do complemento ortogonal. E ali a forma quadrática é negativa definida. Então a matriz tem que ser negativa definida. Tá? Michael, então isso quer dizer que as curvas minimal do tipo geral só têm uma quantidade infinita de curvas racionais? Ou só uma quantidade infinita de curvas racionais suaves? Que intersecta no canônico trivialmente, né? Lembra que tem essa hipótese aqui. Mas essa hipótese não quer dizer que não intersecta o canônico? Não, o canônico é um divisor. O canônico pode ter parte positiva. O canônico pode ser assim. O canônico pode ser assim: A1, C1, menos A2, C2, mais A3, C3. O canônico pode ter. O canônico não é efetivo, né? Ah, tá. Uma dessas componentes poderia também coincidir com a curva. Mas se tu pega qualquer curva, ela tem que intersectar maior ou igual que zero, não? É verdade. Então, Mas acho que isso é sempre. Mas pode ter curvas que tenham interseção positiva. Eu acho que isso é por. Tá, é sempre maior ou igual que zero, sempre que não tenham componentes em comum, né? Sempre que não tem componentes em comum. Mas então ali não está esse fato, né? Seria.
Não, não, mas eu não estou usando esse fato. Eu não estou usando, mas olha só. É, pode ter curvas que intersectem o canônico positivamente, No, certo? eso es verdad, ¿no? Porque el canónico divisorio le va a intersectar a todas esas curvas, ¿no? Siempre. Não. O canônico divisório. As No, curvas numa superfície em geral não têm interseção. Se você pega em P1 vezes P1 duas retas assim, elas não têm interseção. no, me dice, el canónico por ser un divisor, él y no va a intersectar a todas esas curvas. Puede intersectar de jeito positivo o negativo. Mas o que é intersectar? O número interseccionado, ¿no? KGS, BCC puede ser mayor o igual que cero o menor o igual que cero, ¿no? Sim, Porque ese KDS va a ser una suma de curvas, ¿no? isso. Mas Claro, as valía ese curvas, em sistema. princípio, podem ser disjuntas, né? As curvas podem ser disjuntas de C ou podem não ser disjuntas de C. Si for todas disjuntas de C, al MGISO intersexado, A interseção é bueno, sería zero. Se são todas disjuntas de C, a interseção é zero. Mas, em geral, uma curva vai intersectar o canônico. As curvas que formam o canônico, né? Mas sí. lembra que canônico é nef. Então, isso aqui você sempre tem. Você sempre tem isso. Para toda a curva. Então, ou é zero ou é positivo. Tá? Mas si es cero, eso no quiere decir que no intersecta curva. Não. O sea, puede intersectar a curva y el MGISO ser cero. Pode, porque imagina que você tem em P1 vezes P1, você tem C1, C2. Imagina que o canônico, imagina esse divisor, C1 menos C2. E aí você pega esse outro divisor, C3. E aí faz KS vezes C3. Isso dá C1 vezes C3, que é 1, menos C2 vezes C3, que é 1 também. Isso dá zero. Isso que você está falando é quando o divisor é efetivo. Né? O fato de poder ter negativos nos coeficientes. Olha o que acontece. De fato, a gente não sabe, acho que não tem informação das curvas que intersectam o canônico de maneira positiva. Esse é o teorema do cone de Mori, né? Você tem um canônico, tá aqui, imagina que esse aqui é o R-Rho. Tá? Aí você tem o complemento ortogonal do canônico, que é um hiperplano, né? Aí lá tem curvas. O teorema do cone de Mori diz que o que a gente está entendendo são como são as curvas que estão aqui no complemento ortogonal, né? Isso aqui é KS ortogonal. Mas tem uma parte positiva e uma parte negativa. Aqui vamos supor que aqui em cima é KS menor que zero, e aqui KS, as curvas que intersectam KS maior que zero. O teorema do cone não dá informação dessa parte, só dá informação dessa. Diz que o cone é poliedral e tal, mas pode ter infinitas curvas que estão de um lado, né, que tem interseção positiva com KS. No, entonces lo que quiero decir es que, bueno, tengo una cantidad infinita de curvas racionales, mas só aquellas que cumplen esa condición como canónico, ¿no? ¿Podrían existir más? Poderia. Por De ejemplo, fato, una superficie rationally connected o uniruler podría ser también de tipo geral. não tem, acredito que não. Isso é uma conjectura. Uma conjectura é provar que uma superfície de tipo geral
contém infinitas curvas racionais. É uma conjectura de alguém bem importante. Não sei se do Griffiths. Eu esqueci agora. Acho que eu tenho aqui. Essa é uma pergunta muito, muito antiga. Tá? Falaste o ano passado, não? Sim, mas eu esqueci porque tem... O Bogomolov provou isso em alguns casos, né? Mas de quem é a conjectura eu esqueci, cara. Deixa eu ver. Minha memória é muito ruim. Conjectura de Lang. Vamos botar aqui. Está aberta há muito tempo, hein? Quem fizer conjectura de Lang. Esse tipo geral, minimal, né? Tipo geral. Então, existem infinitas curvas racionais. A prova que você comentou foi quando dá uma restrição entre o canônico, uma restrição entre o canônico, não? Exatamente. Eu vou tentar falar disso agora, Ok. daqui a 10 minutos. Tá? Ok. Mas tá vendo? A pergunta do Albert levou a gente à conjectura do Lang. Essa conjectura é super importante, cara. Essa conjectura do Lang. E quem respondeu positivamente à conjectura foi o Bogomolov, para um caso particular. Não se sabe, em geral. Isso não se sabe. Tá? A mesma pergunta pode ser feita para curvas elípticas. Uma superfície minimal contém infinitas curvas elípticas. Mas aqui, você já vê que com as nossas ferramentas, pelo menos as curvas racionais que satisfazem uma condição, a gente consegue limitar. Né? A gente pode mostrar que são finitas. Tá? Para mostrar que são finitas, basta provar que elas formam um conjunto LI, né? Porque se elas são LI num espaço vetorial de dimensão finita, tem que ser finitas, né? Tá? Então, temos, por enquanto, só temos uma desigualdade, que é essa, e agora vamos falar da desigualdade de Noether, tá? Então, a desigualdade de Noether dá outra desigualdade entre a autointerseção, da outra desigualdade que envolve a autointerseção do canônico. Então, deixa eu lembrar aqui, a gente viu isso na primeira parte das nossas reuniões, de uma forma mais geral, para fibrados quaisquer, não fibrados lineares, mas agora eu vou falar só para fibrados lineares, tá? Então, pega um divisor, D, você tem o fibrado linear associado, e você tem o espaço de seções, tá bom? Você pega uma base desse espaço. O espaço de seções é um espaço vetorial, de dimensão finita, tá? Pode ser trivial, mas você pega uma base. Claro, quando é trivial não tem base, mas você vai supor que não é trivial, tá? Então, você tem um mapa que vai de S em Pn, tá? Lembra que quando o fibrado não é linear, é um fibrado de posto 2, 3, eu vou na Grassmanniana, não no Pn. Mas quando é linear, eu vou... Quando o fibrado tem posto 1, quando o fibrado é linear, eu caio em Pn. Esse N aqui é a dimensão de V menos 1, né? N é o número de elementos da base mais sum, então a dimensão de V menos 1. Tá? Esse mapa pode ser, uma maneira de ver o mapa é, você pega um ponto X de S e avalia as seções. Claro, para avaliar as seções você tem que trivializar o fibrado, né? As seções localmente são dadas, como fibrado linear, as seções são dadas por funções holomorfas.
nos abertos. Então, eu avalio essas funções. Tá? Isso não depende da trivialização. Bom, você tem um mapa. Tá? Em geral, esse mapa tem pontos de determinação, que são os pontos onde todas as seções se anulam. Né? Mas se eu vou supor que isso não acontece, eu vou supor que... Então, na hipótese, né, eu vou supor que o mapa não tem indeterminações. Suponha que φ está bem definido. Está definido em todo esse. Tá? Só para simplificar nosso entendimento. Claro que se tem um ponto onde todas as seções se anulam, um ponto que a gente chama de ponto base, esse ponto não está bem definido no projetivo, né? Tá bom? Mas eu vou supor que isso não acontece. Esse mapa, em geral, é denotado assim, φ sub D, com barras, com 2 barras, para indicar o divisor. Tá bom? Então, dado um divisor, eu tenho um mapa. Em geral, esse mapa tem pontos de indeterminação, não é um morfismo, um mapa racional, mas eu vou supor que ele é um morfismo para simplificar a nossa vida. Tá? Definição. Uma definição que não tem nada a ver, mas que vai ser útil para nós. Uma variedade no espaço projetivo, uma variedade qualquer, contida no espaço projetivo, é dita não degenerada, se ela não está contida em nenhum hiperplano. Então, ou seja, o Pn é o menor hiperplano que contém, é o menor projetivo que contém a variedade X. Tá bom? Em particular, a imagem desses mapas, a imagem desse mapa φ é não degenerada. Por quê? Porque se a imagem estivesse contida em um hiperplano, quer dizer que você vai ter uma relação linear, né? Essas seções vão satisfazer uma equação linear, que é a equação do hiperplano. Né? Mas outros pontos que eles são LI, porque é uma base. Tá? Então, um exemplo de uma variedade não degenerada é a imagem do mapa φ. Você pega um divisor, pega uma base, pega o mapa associado, esse mapa tem imagem, uma variedade não degenerada. Pode ser singular, né? Tá bom? Agora, um lema da geometria algébrica clássica, tá? Geometria, isso aqui segue da teoria de interseção, né? Se eu tenho uma variedade não degenerada em Pn, não degenerada, então o grau da variedade, pelo menos, tem que ser n-1. Pega um exemplo. Pega, por exemplo, uma superfície, dimensão 2, tá? Dentro de P3, N3. Não degenerada. Não degenerada. Então, o grau de sigma tem que ser pelo menos 2. Isso faz sentido, né? Porque se ela tivesse grau 1, quer dizer que é um hiperplano em P3, aqui P3, desculpa. P3. Se ela tiver grau 1, seria um plano em P3 e um plano em P3 ser degenerado. Né? Então, quando ela é não degenerada, como por exemplo, as imagens desses mapas, né? O grau dela não pode ser muito pequeno. O grau dela, pelo menos, é a dimensão do espaço projetivo menos 1. É um lema muito bonito, a prova, isso eu não vou fazer. E agora vem o teorema de Noether. Tá? Estamos chegando na parte importante. Esse teorema é realmente muito interessante, né? Teorema. Oh, Michael, desculpa, mas na página anterior, mas esse mapa também poderia ser constante, né? Não, se é constante, não. Se é constante, o mapa FIDE? Sim. Não, porque se é constante, é degenerada, né? Se é constante, a imagem é um ponto. Um ponto está contido num hiperplano. E aí seria as seções não seriam uma base. Né? Só pode ser constante, claro, pode ser constante no caso em que isso aqui é um ponto, em que n é zero.
é no caso em que não tem seções, que a única seção é a seção trivial. Mas a partir que você tem seções não nulas, o mapa não é constante. Mas se eu pego uma variável projetiva, tal forma que o grupo de Picard dela é trivial, ali então, em particular, o de X seria invertível, né? E todas as secções seriam constantes. Porque, por exemplo, eu tenho o É, digo que é o tautológico em mas PN. isso aí é o único caso, mas nesse caso o H0 é trivial, não tem seções. Sim, todas as Hoje, secções seriam constantes, né? Constantes, né? Porque H0 de S ou de S seria isomorfo sim, a constante. mas nesse caso, nesse caso, a dimensão desse espaço é 1, né? Sim. Isso aqui seria C. Se você projetiviza isso aqui é P0, né? Lembra que N é a dimensão menos 1. Então, isso aqui é um ponto. Então, a partir do momento em que você tem seções não triviais, isso aqui, esse é o único caso em que é constante, em que o PN se reduz a um ponto, tá? Mas Ah, se tá. você já tem Então, seções, não é constante. seria se o grupo Picard de uma variedade projetiva é zero, então essa variedade é um ponto só, né? Nesse caso, é um ponto. Ah, tá, valeu. Tá? Então, vamos lá. Vale que o KS ao quadrado é maior ou igual que 2 vezes o gênero geométrico menos 4. Quem é o gênero geométrico? Lembra que o gênero geométrico é PG de S, é o número de 2 formas. Dois formas. O ômega 2, as duas formas são o fibrado canônico. Tá, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar a ideia, num caso particular, tá? Da prova. Então, deixa eu dar aqui uma ideia da prova. Uhum. Então, eu tenho o fibrado canônico, né? Então, eu vou pegar V, as seções do fibrado canônico. Quero do fibrado canônico, quero do... Deixa eu ver a prova aqui. Eu quero o canônico. Isso. V é o H0 de S ou SK. Tá? E eu pego o φ, o mapa associado, né? Lembra que esse mapa vai de S para P, e aqui vai a dimensão de V menos 1. Só que a dimensão de V é o gênero geométrico. Né? O fibrado associado ao divisor canônico é o fibrado canônico. Esse aqui é o ômega D, ômega S. Então, é exatamente essa dimensão, PG. Então, aqui é PG menos 1. PG de S menos 1. Tá bom? Então, tem esse mapa. Né? E a imagem é uma variedade não degenerada. Então, vou chamar de sigma imagem de φ, e eu vou supor que, então eu tenho φ que vai de S a sigma,
contida aqui dentro. Sigma não degenerado. Degenerado. Tá bom? Então, eu troco S. Eu estou querendo provar uma desigualdade em S, eu vou tentar utilizar o sigma. Tá? Eu estou supondo aqui que o φ está definido em todo, né? Que não tem ponto de determinação. Isso não vale sempre. Em princípio, o φ tem pontos de determinação, como eu disse aqui, né? Os pontos onde todas as seções se anulam, né? Em princípio, você tem que considerar esses pontos. Mas você, para ter um mapa bem definido, você resolve essas indeterminações fazendo explosões, blocos. Tá? Então, para não entrar nesses detalhes técnicos, eu vou supor que o φ está definido em tudo. Tá? Eu sei que sigma é não degenerada. Eu posso supor, uma observação aqui, posso supor que o PG é pelo menos 3. Por quê? Porque se fosse 2 ou 1, o PG, isso aqui daria, se fosse 2, por exemplo, daria 0, né? Se fosse 1, daria menos 2. E já vale a desigualdade, né? Porque o K ao quadrado é pelo menos 1. Tá? Então, eu posso supor que o PG é pelo menos 3. Então, esse aqui é pelo menos P2. Tá? Então, PG menos 1 é pelo menos 2. Tá? E eu sei que sigma é uma subvariedade não degenerada. Então, pode ser uma curva ou uma superfície. Não pode ser um ponto. Né? Como o Albert falou, o caso em que sigma dá um ponto é o caso em que isso aqui é P0, um pontinho só. Mas eu estou supondo que PG é pelo menos 3. Tá? Então, isso implica que eu tenho uma restrição, né? A dimensão de sigma é 1 ou 2. Tá bom? Então, o estudo é feito caso a caso. Tá? Eu vou fazer o caso em que a dimensão é 2. Suponha que a dimensão de sigma é 2. Ou seja, sigma é uma superfície. Tá? Não pode ser 3, né? Porque sigma é a imagem de S. S é uma superfície. A imagem dele é, no máximo, uma superfície. Tá bom? Sigma é um morfismo algébrico. Tá? Então, vou supor que sigma tem dimensão 2. Tá? E, então, você tem o... Acho que eu vou fazer um desenho aqui. Você tem aqui S, superfície. Você tem o mapa φ. E você tem aqui sigma, uma superfície. Tá bom? Se eu pegar o hiperplano, um hiperplano aqui, uma seção hiperplana, isso aqui, H. Ah, lembra uma coisa que eu queria lembrar. Quando você tem esse mapa associado ao fibrado, esse aqui, claro, em geral a gente cai na Grassmanniana, né? Não cai no espaço projetivo. Só cai no projetivo quando esse aqui tem posto 1, mas em geral, se eu tenho fibrado de posto R, eu caio na Grassmanniana, né? E tinha uma vantagem, eu podia recuperar meu fibrado fazendo o pullback do fibrado universal, na Grassmanniana, né? Então, isso vale aqui também. Só que o fibrado o dual do universal, né? No espaço projetivo, o dual do universal é o fibrado hiperplano. Tá? Então, uma propriedade que eu tenho é que o fibrado KS é o pullback do H. Tá certo?
equivalente. O divisor KS é equivalente por B de H. Tá? Então, eu posso calcular KS ao quadrado. Isso aqui é por B aqui. Essa vantagem de utilizar o mapa Phi associado ao fibrado KS. Né? Você passa de um fibrado linear qualquer para o fibrado associado ao H, né? que é a seção hiperplana. Você trabalha com hiperplanos agora. Tá? Então, isso aqui é Phi de H. Interseção com Phi estrela de H. Tá? Então, o que é isso? O que é Phi estrela de H? É você interceptar esse hiperplano H, H chapéu, vamos chamar, né? H é H chapéu restrito a sigma, né? Ou interseção com sigma. Então, o que você está fazendo é interceptar H chapéu com sigma e trazendo pelo φ. Né? Se eu quero fazer ao quadrado, isso aqui vai ser, você intersecta H duas vezes, H chapéu, desculpa, né? H chapéu ao quadrado. Isso aqui, agora é a interseção de H chapéu com H chapéu. Então, você tem um hiperplano H chapéu. Você pega outro hiperplano, intersecta com ele, aí dá um n-2 plano, e aí você intersecta isso com sigma. Aí te dá pontos em sigma, porque sigma é uma superfície. Tá bom? Quantos pontos? O grau de sigma. Né? Isso aqui é um n-2 plano. É a classe dele, né? A classe, um n-2 plano. Então, isso intersectando com sigma vai te dar pontos. Quantos? O grau de sigma. E depois você traz pelo φ. Φ é um mapa entre duas superfícies. Para cada ponto aqui, quando você traz, você tem n pontos, onde n é o grau de φ. Né? O φ é um mapa que tem um grau. Né? Genericamente, leva n pontos em um ponto, que vezes o grau de φ. Φ é como se fosse um recobrimento ramificado. Né? Tá? Então, isso aqui, eu vou escrever aqui. É o grau de φ. O grau é o grau genérico, né? O grau de quantos... Lembra que os hiperplanos que eu pego lá no projetivo são hiperplanos genéricos. Então, eu posso supor que eles se intersectam fora dos lugares onde φ ramifica, né? Então, o grau é o grau genérico. O número de preimagens de um ponto genérico pelo φ. Vezes o grau de sigma. E agora, eu uso o lema anterior. Lembra que relaciona o grau com a dimensão, né? E esse aqui ou é 1, ou é pelo menos 2, né? É 1 quando o φ é um isomorfismo, e em geral vai ser pelo menos 2, esse número, né? E esse aqui é maior ou igual do que n-1, onde n é a dimensão do espaço projetivo. Então, esse aqui é maior ou igual do que PG-2. Tá bom? Esse aqui, em geral, vai ser maior ou igual que 2. Esse aqui. Às vezes vai ser 1, mas, em geral, vai ser maior ou igual que 2. Então, você trabalhando com isso, você prova a desigualdade de Noether. Tá? Então você diz assim, né? Então, se o grau de φ é pelo menos 2, você ganha. Você tem K, esse ao quadrado, maior ou igual que 2, PG menos 2. Se é 1, é mais fácil.
tá? Não vou fazer esse caso, mas quando o grau é 1, é mais fácil. E aí ainda falta provar o caso em que o sigma é uma curva, né? Supondo que a dimensão é 2. Aí é outro argumento. Quando o sigma é uma curva, é outro argumento. Tá? Mas, bom, eu vou ficar contente com essa prova. E agora eu vou dar para vocês outras desigualdades. Já tenho duas, né? Que são essa. E tem a fórmula de Noether. E agora tem outras duas desigualdades, que são essas daqui. Agora envolvem a característica de Euler da superfície. Esse é minimal de tipo geral, então a característica de Euler é pelo menos 1. E Ks ao quadrado é menor ou igual que 9 vezes a característica de Euler de S. Lembra que a característica de Euler é 1 menos o H1 mais o H2. Tá? E isso você pode escrever como 1 menos o Q. Q é o número de informas, mais PG é o número de 2 formas. Tá? Então, eu posso traduzir a desigualdade de Noether, né? Porque essas duas desigualdades envolvem o Ks ao quadrado e a característica de Euler. Mas aqui, essa desigualdade envolve o PG, né? Só que o PG se escreve, né? Em função da característica de Euler, claro, e entra o Q aqui? O número de informas. Então, se eu substituo o PG na desigualdade de Noether, eu tenho que Ks ao quadrado é maior ou igual que 2 vezes característica de Euler, menos 1 mais Q, menos 4. Esse aqui é não negativo, que é o número de informas, né? Portanto, Ks ao quadrado é maior ou igual que 2 característica de Euler, menos 6. Porque esse número aqui é maior ou igual. Esse número é maior ou igual do que esse. Tá bom? Então, eu tenho 4 desigualdades que envolvem esse par de números. Tem um par de números agora. Ks ao quadrado, e eu tenho a característica de Euler de OS. E eu tenho 4 desigualdades que envolvem esse par de números. Tem a desigualdade de Noether, que é essa. Tem essa. Tem essa. E tem o Ks ao quadrado pelo menos 1. Essa é a geografia da superfície de tipo geral. Eu fiz um desenho aqui, coloquei no primeiro eixo a característica de Euler, no segundo eixo a autointerseção de Ks. Eu sei que tem a reta Ks igual a 1, todo mundo está à direita, porque pelo menos 1. Tem a reta característica de Euler igual a 1, todo mundo está acima, porque a característica de Euler pelo menos é 1. Cadê? Tá aqui. E tem essas retas que relacionam, são relações lineares, né? Ó, você vê. Esse aqui é um número, esse aqui é outro. Esse aqui é um número, esse aqui é outro. Então, essa aqui é a reta y igual a 2x menos 6, y é k ao quadrado. Essa aqui é a reta y igual a 9x. E aqui dentro estão todas as superfícies de tipo geral. Essa geografia é ótima? É a melhor que tem? Acho que não. Acho que tem muita coisa que não se sabe. É isso que se sabe. Essa reta aqui é chamada reta de Noether, porque vem da desigualdade de Noether. E eu vou falar de... Essa geografia, às vezes, não é encontrada em função da característica de Euler e autointerseção do canônico. Às vezes é encontrada em função de C1 e C2. Tem a classe de Chern, né? Isso aqui, ó. De S, que é a classe de Chern do fibrado tangente, por definição. E C2 de S é a classe de Chern do fibrado tangente. O fibrado tangente tem posto 2, né? Então, em geral, a geografia é enunciada em função dos números C1 ao quadrado e C2, tá? Então, eu vou dizer para vocês como se relacionam esses números com K ao quadrado e com a característica de Euler. Não é difícil provar que C1 ao quadrado é Ks ao quadrado
E a característica de Euler, isso aqui já é mais difícil, isso aqui segue de uma fórmula de Noether, que relaciona a característica de Euler topológica com a característica de Euler algébrica. Tem uma fórmula de Noether. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês podem me perguntar ou podem procurar. A característica de Euler se escreve como 1/12 de C2 mais C1 ao quadrado. Então, você com isso traduz o que você tinha aqui para C1 e C2. Tá? Então, por exemplo, K ao quadrado maior ou igual que 1 continua sendo C1 ao quadrado maior ou igual que 1. Agora eu coloco C1 ao quadrado aqui, C2 aqui. Ah, tá aqui, C1 ao quadrado maior ou igual que 1. Tá? A outra reta, isso maior ou igual que 1. Agora vira característica de Euler, desculpa, essa, né? Característica de Euler maior ou igual que 1. Agora vira isso aqui maior ou igual que 12, né? Então está aqui a reta igual a 12, está acima. A reta de Noether é essa aqui. Isso aqui é a reta de Noether. Vem da desigualdade de Noether. Tá? E a outra, que é essa, K ao quadrado pelo menos 9, vem nessa reta. É como fazer uma mudança de coordenadas, tipo assim? Somente uma mudança linear. Você troca. Tá. Eu troquei aqui K ao quadrado por C1 mais C2 sobre 12. C1 ao quadrado. Aquela igualdade da cima, o KS quadrado igual a primeira classe de Scherner ao quadrado, vem do fato que C1 de S é menos K de S, né? Exatamente. Ah, tá. Eu não expliquei isso com detalhe, mas utilizando o que a gente aprendeu da primeira parte, dá para mostrar todas essas desigualdades. Porque lembra que, para encontrar as classes de Scherner, a gente pode pegar seções e olhar o lugar onde as seções degeneram, né? Onde não são linearmente independentes, ou se você tem só uma seção, o lugar onde a seção se anula. Então, por exemplo, a característica de Euler, a segunda classe de Scherner é o número de seres de um campo vetorial, né? O número de seres de um campo vetorial, de uma seção de TS. Né? Isso é a característica de Scherner topológica da superfície. É o número de elementos onde um campo se anula. É a característica de Euler topológica, pelo teorema de Poincaré-Roth. Então, como você encontra a característica de Euler topológica se você tem a característica de Euler algébrica? A característica de Euler algébrica é essa aqui. Esse número. Usando uma relação de Noether, que relaciona a característica de Euler algébrica com topológica. Eu fiz essa mudança. Isso aqui não estava nas notas, eu procurei e fiz na mão. É fácil, né? Conhecido tudo. E aí a geografia vira isso, essa parte aqui. Essa é a geografia da superfície tipo geral. Tá? Elas estão ali, nesse polígono, né? E o interessante, né? Tem esse número aqui, que a gente chama de inclinação de Scherner. Esse aqui é chamado Scherner slope. Tá? E o que a gente pode concluir da geografia é que esse número é menor ou igual que 3, por isso aqui, né? Está todo abaixo dessa reta, então menor ou igual que 3. E é maior ou igual que 0, porque os dois são não negativos, né? São 1 ao quadrado de C2. Então a gente tem essa desigualdade para a inclinação de Scherner. Tá? Mas tem pouca informação em geral. O que o Giancarlo provou é que esses Scherner slope, eles acumulam em certos lugares. Você tem lugares onde você encontra exemplos que dão esses números densos.
Esse número depende de S, né? Esse número está associado à superfície. Tá? Isso também é um invariante. Claro, tá, vem dado pelas classes de Sherman. Invariante. E só uma observação aqui para terminar, é que essa reta não pode ser melhorada. Existem exemplos aqui no bordo. Os exemplos, sabe onde aparecem? Estão lá nas notas. São hipersuperfícies em espaços projetivos compensos. Tá? Aqui tem hipersuperfícies em espaços projetivos compensos. Se você pega, por exemplo, o espaço projetivo com pesos 1, 1, 1, 4. Isso quer dizer, isso aqui é C3, C4 menos a origem, cocientado pela relação de equivalência, que identifica X0, X4 com lambda X0, lambda X1, lambda X2, lambda na 4, X4. Tá? Isso é uma variedade, só que agora tem singularidades, esse quociente. Em geral, você tem espaço projetivo com pesos, você coloca aqui A, B, C, D, e aqui lambda na A, lambda na B, lambda na C, lambda na D. Isso aqui é uma variedade de dimensão 3, mas agora tem singularidades. Lá dentro você pode tomar uma superfície suave, dada por um polinômio de grau 8. Isso aí vai ser, em geral, uma superfície de tipo geral que aparece aqui. Ela satisfaz essa igualdade. Está na reta de Noether. E o Bogomolov... O que quer dizer quando você falou que quer procurar o limite? Limite para onde? Es que tú quieres encontrar una superficie cuyo verifica esta ecuación, ¿no? Isso. La clase C1 al cuadrado igual a 13. Michael, y en Que todas... está Aquí dices que aquí están dentro de este P3 con peso, ¿no? No caso de C1 cuadrado 3C2 son aqueles cuyo recubrimiento producto do disco, ¿no? C1 ao quadrado igual a C2, né? 3C2, justamente são aqueles bonitinhos, não? Você está falando aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. A reta seria essa. Isso aqui seria C1 ao quadrado. Esse quadrado não confunda não. Aqui, isso aqui é como se fosse Y, tá? Não, eu estou falando todos os extremos. Por exemplo, aqui em 5C1 al cuadrado igual a C2 menos 36, você fala que existen exemplos que batem com esta recta, ¿no? Con este bordo, ¿no? Uhum. Con C1 al cuadrado igual a 3C2 también existen ejemplos y están clasificados, ¿no? Não sei. Este es el recubrimiento, es el producto de polidisco. De 3, C1 ao quadrado, 3C2 ou C1 ao quadrado igual a C2? C1 al cuadrado igual a 3C2. Ah, não sabia não. Ah, acho que Sí, sei. eso, Não, acho que já vi. Eso porque tem que ver con la métrica de Poincaré, Michael. É o artigo do Kodaira, né? Que você está falando. Sí, do Kobayashi, né? eso viene cuando estudiaron la clase C1 para clasificar clase 0, negativa, positiva. Esta es la ecuación. Observa que P3 también verifica esta ecuación, P2 también verifica esta ecuación. Si você faz a conta. Sim. Y esta de aquí, no sé, yo nunca escuché C1 al cuadrado más C2 igual a 12. ¿También tem superfície? Não sei. Não sei. Não, eu sei muito. Olha, só um comentário. Sim. O teorema do Bogomolov mostra que esses caras aqui satisfazem a pergunta do Albert. Os que C1 ao quadrado é maior que C2. Ali não tem, todo elemento ali não tem curva
não tem um número finito de curvas racionais. Esse aqui é o Bogomolov. Tá? Eu sei que aqui Só, tem que, esse só aquellas que están por encima. por encima. No, o sea, no se sabe si existe alguna superficie de tipo geral, la primera clase de Sherr al cuadrado sea igual a la segunda clase de Sherr, ¿e eso? Não, não, não. Para essas, aqui tem exemplos. Aqui em cima. E para esses exemplos, a gente sabe que toda a superfície tipo geral que está aqui dentro, ela tem um número finito de curvas racionais. Todas as que estão aqui dentro. Ah, Aqui não también se sabe. contando o frontera también. Mm, Não. Não, não conta. Boa pergunta. Não conta a fronteira, que eu vou tirar. O Bogomolov não conta, tem que ser estritamente maior. Bogomolov, teorema de Bogomolov. Prova que a hipótese, né, do Bogomolov. Eu lembro bem porque eu li o artigo. Prova que pede que C1 quadrado seja estritamente maior que C2. Então, eles estão lá em cima. Porque você precisa construir webs na superfície. Para construir webs, você precisa que esse número seja C1 ao quadrado menos C2 seja positivo. Tem que ser estrito. Agora, tudo isso pode ser perguntado para foliações, né? Porque você tem o fibrado. Qual é a geografia das. A pergunta é fácil. Qual é a geografia das foliações de tipo geral? As foliações, uma foliação tem o fibrado canônico, o fibrado tangente e o fibrado normal de uma foliação. Onde está esse par? O que a gente pode dizer? Mas cuando você comienza a hacer la geografía, tem que fixar los eixos, ¿no? Porque en el caso anterior tenía fixado canónico y, bueno, E a otra que no característica de lembro, Euler? la característica de Euler. Agora está fixado a clase de Sherr. Sim, a geografia em geral é com as classes de Scherr. Assim, o que você vai encontrar em função das classes de Scherr. Quais são as relações? Tá, mas nas prefabulações também ainda vai fixar as classes de Sherr. Por exemplo, né, pode fixar. O fibrado tangente e o normal são fibrados lineares. Então você pode falar a autointerseção deles. Né? A primeira classe de Scherr é o quadrado. Não tem segunda classe de Scherr, porque são lineares. Aqui se tem, porque o fibrado tangente é de posto 2. Mas você pode se perguntar aonde se posiciona o quadrado de cada um desses fibrados. O quociente. O que acontece? Eu já vi que tem pergunta, por exemplo, eu acho que tem exemplos onde a inclinação de Scherr tende a zero. Mas para foliações, se você faz uma pergunta análoga, não se sabe. Acho que ninguém construiu. Porque a direção foi outra. Mas, com que variante? Mas não entendi quando você falou de foliações. Porque só tem o C1 quadrado, não? Não, tem o normal também, né? Você está comparando o normal com o tangente. Por exemplo, seria uma maneira de fazer. Acho que é difícil. Isso aí. Bom, eu vou parar a gravação porque talvez